Alô, alô, senhoras e senhores. Meu nome é Vitor Collin, sou estudante de Ciência da Computação na PUC Minas e esse vídeo é para um trabalho da disciplina de Linguagem de Programação. Meu grupo é composto por mais duas pessoas além de mim, o Pedro Lourenço e a Milena Soares. Nesse vídeo, vou falar sobre a linguagem Swift, desenvolvida pela Apple como um sucessor do Objective-C. E vocês vão ver que Swift é uma linguagem maravilhosa. É muito fácil de entender tudo, mesmo você não sendo familiarizado, porque a sintaxe é muito simples. Então vamos lá para os tipos de dados. Swift tem os tipos de dados mais comuns: char, string, int, float, double e booleano. A gente tem também os opcionais. O que seriam os opcionais? Basicamente, é uma forma segura de você lidar com valores que possivelmente estejam nulos. Então, como por exemplo, é a forma que esse botão funciona. Eu criei uma variável, chamada opcional, que ela pode ter ou não uma string. Eu criei um botão que, quando você aperta ele, ele vai checar. Se o opcional não tiver valor, ele vai dar um valor para ele. Se ele tiver valor, ele vai colocar nulo. E aí, quando você aperta o botão, ele vai mudar o valor de cada coisa. Então, repara como que o efeito que ele causa, muito provavelmente é o que você esperava. Ele literalmente só troca os valores. Vale lembrar que o nil é a forma de falar null em Swift. Agora vamos falar sobre as coleções de dados. Swift tem também as coleções de dados mais comuns: um array, um dicionário, uma tupla e um enum. O array tem dois tipos principais para declarar ele, que é parecido até com um dicionário, mas vamos chegar lá. O meu preferido é quando você coloca entre colchetes o tipo que ele vai receber e depois você inicializa ele com um parênteses, mostrando que ele vai estar vazio. O jeito de baixo é mais explícito para quem não conhece a linguagem, que se você declara array e entre tags a string, e depois declara como array vazio. O dicionário segue a lógica do array de cima, você só coloca dois pontos para poder mostrar o valor que ele vai estar armazenando. Chave, dois pontos, valor. E a tupla, vai lembrar também que ela não é mutável e ela pode carregar quantos valores você quiser lá dentro. O enum, ele é utilizado principalmente quando você quer, você sabe exatamente quais valores que vão estar disponíveis no que você quer usar. Então, vamos supor, por exemplo, você sabe os dias da semana, só tem esses. Então, quando você for usar isso no código, vamos supor, se o dia for igual a... Para você escrever isso em Swift agora, como ele está esperando um enum, você só vai colocar se for igual a ponto e a ideia já vai te sugerir quais dias que tem. Então não tem como você fugir daquilo. É um jeito muito bom de manter seu código organizado e de fácil leitura. Agora vamos dar uma olhada em propriedades computadas. Vamos começar falando o que são propriedades computadas. Basicamente, uma propriedade computada é quando você utiliza uma variável e sempre que você chamar ela em qualquer contexto, ela vai realizar uma função lá dentro. Então, vamos supor esse exemplo aqui. Número aleatório. Repara como eu declarei ela. Não é igual a uma função. Eu literalmente só declarei uma variável e abri chaves. Basicamente, toda vez que eu usar aquela variável, ela vai realizar o que está lá dentro. A função que está lá dentro é gerar um número aleatório entre 1 e 1000, incluindo 1 e 1000. Repara que o botão lá embaixo, o jeito que ele funciona é, quando apertar no botão, ele só vai passar o valor de número aleatório para uma variável auxiliar. Literalmente, eu não estou ativando teoricamente a variável número aleatório. Eu só estou atribuindo ela a outra. Então vamos ver como funciona. Olha só, toda vez que eu aperto, ela gera um número aleatório, sendo que eu só estou atribuindo ela a outra variável. Ou seja, toda vez que eu chamo ela, ela realiza a função. Essa é o foco da propriedade computada. Agora sobre closures. Basicamente o que já aconteceu aí foi que por trás eu fiz uma call numa API chamada REST Countries e pedi para trazer todos os países que falam português. Ali está um pouco do que eu fiz para poder mostrar esse array na tela. Repara que lá em cima está assim, for each countries, que é o meu array, country in. Depois eu vou explicar direito o que significa, mas basicamente eu estou pegando cada país e atribuindo a ele o nome de país. E agora eu estou mostrando para cada país que a gente está passando ali, eu vou criar uma stack vertical, e, enfim, decorar do jeito que está ali, mostrando para vocês os países. Repara que para eu poder fazer desse jeito, antes
eu preciso declarar essa closure de uma forma. Então, ali embaixo, no ordenando um vetor, tá assim, countries.sortBy. É assim que declararam a função. Estão esperando country, throws, bool. O que isso significa? Eu vou escolher 2 países e preciso realizar uma função lá dentro para poder retornar um valor booleano. Ali embaixo, eu mostrei como é que eu faço isso. Eu coloco countries.sort, país 1, país 2, que seria provavelmente o país no index 0 e país no index 1, e ele vai ordenar de acordo com o nome. Então, coloquei para, se o nome do país 1 for menor que o nome do país 2, é para ordenar. Basicamente, a função principal de uma closure é você passar pelo código inteiro um pequeno bloco de código que se adapte ao contexto, que é o caso desse sort. Se você reparar, você passou para ele o array e ele entendeu como parâmetro o primeiro index daquele array e o segundo index, independente de saber, essa é uma função que serve para qualquer tipo de array, independente do tipo de dado que ele for construído. Agora falando da minha parte favorita de Swift, as extensions. O que seria uma extension? É basicamente uma forma de você armazenar globalmente coisas que você pretende usar, só que esse tipo agora vai ser específico de um dado pré-criado na linguagem. Então, por exemplo, se vocês olharem ali, tem um código, uma extension para date. Date é uma estrutura em Swift, que basicamente serve para você mexer com datas. Então, eu criei uma função, agora dessa struct date, que me retorna a diferença em dias entre 2 datas. Então, eu consigo chamar essa função usando date, ponto, e o nome da função que eu dei agora. Esse botão, por exemplo, vai retornar para a gente quantos dias se passaram desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Essa quantidade aí. Agora, um outro exemplo mais prático de como a gente usaria isso seria para você armazenar cores customizadas. Então, por exemplo, eu fiz uma extension da struct color e coloquei 2 constantes estáticas, que seriam Swift Orange e Swift Red, que são as cores que a gente está usando aqui no aplicativo. E agora, para eu poder usar essas cores no meu código, eu só preciso, por exemplo, eu criei ali embaixo um array de cores. E repara que, para eu poder escrever agora a cor que eu criei, em vez de colocar color, red, green, blue e tananã, eu só precisei colocar .Swift Orange, porque já está salva a cor, mesmo sendo uma cor customizada. Então ela é muito boa para você poder reutilizar o código. E outro exemplo prático seria, por exemplo, você está criando uma aplicação e o design não decidiu as cores ainda de seu aplicativo. Então você armazena numa constante estática no tipo color, numa extension, tipo background principal ou background secundário, e aí você só precisa mudar lá para poder mudar as cores do app inteiro. Então fica muito bom para você não perder tempo no desenvolvimento. Agora, só de curiosidade, vou mostrar eu apertando esse botão, que basicamente o que ele faz é atribuir à cor do botão uma cor aleatória do array de cores que a gente criou lá em cima. Agora falando um pouco das funções em Swift. Eu comecei declarando ali uma struct copo, que leva material e conteúdo, e criei uma variável, uma instância da struct cup, com material de vidro e conteúdo de café. Depois eu criei um array, um dicionário com líquidos, tendo uma string e uma cor, e um botão, que ele muda o conteúdo do copo. Eu criei uma função chamada mudar conteúdo do copo, recebendo uma struct copo, e por referência, o copo. Então, toda vez que eu for apertar aquele botão, ele vai mudar o conteúdo desse copo que eu estou passando por referência. Agora, antes de passar para o tópico de auxiliares de parâmetros, repara nessa função. Para você declarar que você vai receber um parâmetro por referência, em Swift você usa a keyword inout. E a diferença dessa função para a forma que a gente chamou ela da última vez foi o parâmetro auxiliar. Porque em vez de ser change content cup struct inout cup, eu coloquei um off antes, que seria um auxiliar. E aí, na hora da gente chamar essa função, vai ficar muito mais bonitinho, olha só. Repara como o código ficou muito mais limpo. Agora é change content off cup. Fica muito mais simples essa leitura. Antes de ir para a última lição, eu só queria mostrar como que a gente esperaria uma closure da nossa declaração da função. A gente coloca add_escaping, que isso aí é para a gente usar o compilador do Objective-C, e os parâmetros que a gente vai querer usar na closure. Então, no nosso caso aqui, a gente está fazendo uma requisição na API e a gente está esperando receber talvez data, talvez uma resposta URL e talvez um erro.
a gente coloca esses optionals para a gente não crashar a aplicação à toa. E agora, para a última lição, vamos falar de recursividade um pouco. Isso aí todo mundo já está meio careca de saber como é que a gente faz isso, mas basicamente eu vou chamar essa função novamente, toda vez que ela for executada, enquanto o número for maior que 0. Então a gente vai digitar aqui o número, por exemplo 20, apertar o botão e tá aí, uma contagem regressiva feita usando recursividade. Agora vamos mostrar como que Swift tem escopo dinâmico. Repara que a gente declarou uma variável chamada greeting e uma variável chamada pedido. Aí eu falei que se pedido não fosse nulo, a gente está criando ali dentro do escopo uma nova variável, uma nova constante chamada greeting, e atribuindo um tipo de dado que é diferente do anterior. E coloquei para poder printar a constante dentro do escopo e a variável fora, mesmo que elas tenham o mesmo nome. E repara que ele conseguiu compilar e rodou o código com sucesso, o que mostra que o escopo é dinâmico. Passando rapidamente aqui agora por ponteiros, a Apple simplesmente fala que não é recomendado usar ponteiros em Swift porque não é seguro e eles prezam muito pela segurança do código. Agora sobre operadores, Swift tem basicamente todos os operadores, menos o mais e o menos, porque eles foram retirados no Swift 3, porque atrapalhava um pouco a forma de debugar o código de acordo com a própria Apple. Uma coisa aqui que eu estava esquecendo de falar é sobre o subscript. O que seria o subscript? É uma forma de você acessar dados de forma personalizada. Então, por exemplo, essa linha imensa aqui que eu estou fazendo é só para pegar uma substring do index 2 ao index 10 dessa frase aqui em cima. Eu peguei ela aqui embaixo, mas olha a confusão que eu tive que fazer aqui em cima. O subscript, esse aqui, ele basicamente facilita muito a forma de eu pegar a mesma substring. Então vamos colocar aqui, por exemplo, poder printar a frase do index 2 ao index 10. E repara que o resultado é o mesmo.